de Jó, capítulo 22, versículo 28, versículo famoso das Escrituras sobre planejamento, sobre propósito. Se você trouxe a sua Bíblia, se você tem um aplicativo, você prefere acompanhar na TV, para registro lá de vídeo, a gente recomeça aqui. Jó 22, 28. Melhorar a edição depois. Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo à Missão Monte Sião. Deus abençoe sua vida. Vamos abrir a nossa palavra de Deus no Evangelho não, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Diz a palavra: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Determinando tu algum negócio, parte de você. Ser-te-á firme, depende de você, e a luz brilhará em teus caminhos. Duas ações nossas e uma do Senhor. Então, determinar, definir, estabelecer. Se você não determinar, se você não definir, se você não estabelecer aquilo que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Fizeram uma pergunta para dois homens que tinham a mesma necessidade, que era reformar e pintar a sua casa. Um falou assim: em 3 anos minha casa vai estar pronta. O outro falou: em 3 meses minha casa vai estar pronta. Aquele que programou, projetou, se preparou para 3 meses, em 3 meses sua casa estava pronta. Pintadinha, pronta. Aquele que se programou e planejou em 3 anos, em 3 anos sua casa estava pronta. Os dois tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, tempos diferentes, mas havia um projeto e eles alcançaram. Então, não se firme pelo tempo do outro, mas naquilo que Deus tem para a sua vida. O importante é ter o objetivo, o importante é você determinar, o importante é você definir, o importante é você estabelecer para a sua vida. Quantos de nós estabelecemos no ano passado? Eu vou emagrecer. Sei que é saudável, melhora a saúde, melhora o nosso físico, as roupas cabem melhor. Não precisa comprar calça com elástico, né? Com elastano, com latex. Mas foi atrás? Não foi. Não fui. Entendeu? Mas tinha um propósito, tinha um projeto? Tinha. Fui firme? Não fui. A gente se perde muito rápido. Por isso nós escrevemos. Por isso nós colocamos na nossa frente. Porque amanhã você pode esquecer de tudo que a gente conversou aqui hoje. Por isso a palavra diz determinando, estabelecendo, definindo algum negócio, ser-te-á firme. Tem que ser firme. E a luz brilhará em teus caminhos. Se você quer ver o resultado, quer ver o céu se abrindo, a luz do Senhor chegando até você, a resposta vindo ao seu encontro, nós temos que estabelecer, nós temos que definir e nós temos que ser firmes. Senão o tempo passa, 2021 passou. Lembra 2020, todo mundo em casa, morrendo de medo de morrer? Passou 2020, entramos em 2021. Falamos em pandemia ainda e estamos entrando em 2022. Se você continuar pensando em pandemia, esquecer os seus projetos pessoais, em Deus, já você morre, passou o tempo. E você está lá pensando na próxima pandemia, no próximo desastre, na próxima mudança de governo. E você não fez aquilo que Deus tinha para a sua vida. Você não estabeleceu aquilo que você desejava em Deus para a sua vida. Nós temos que começar a construir. Amém? A grande verdade é que sem um mínimo de planejamento consciente, sem que a pessoa determine algum negócio, fica bem complicado conseguir algum progresso significativo com o passar dos anos. Se você olhar, eu tenho 49 anos, sendo 2022 faço 50. Se eu olhar, 18, 20 anos eu tinha tanta coisa na cabeça, tanta coisa. Acho que 10% daquilo lá eu não consegui fazer. Viajar o mundo, alguns lugares conheci, mas você viajar o mundo, conhecer, ir num show da banda preferida, não no Brasil, fora, né? Então você passa aquelas coisas na cabeça, você começa jovem, sem rumo, sem direção. Eu vou ver o Billy Graham nos Estados Unidos, vou conhecer a igreja lá na Coreia do Sul. Tantas coisas passavam na cabeça, né? Você via as coisas acontecendo, Internet News de Osana, quero ir num culto deles, preciso acompanhar. Morro e Cerulo, alguns deles tive a oportunidade de ver no Brasil.
e tanta coisa acontecendo, mas se somar não dá 10% de tudo aquilo que eu imaginava que a minha vida ia ser. Não sei você, talvez você seja diferente de mim, mas tinha uma lista enorme de desejos, de situações, de sonhos, de projetos que passaram. Passam. Por quê? Porque a gente não tem isso como um projeto de fato. A gente não determina, não estabelece, não corre atrás, não firmamos em Deus. Nem aquilo que é humano, nem aquilo que é de Deus. E eu não falo de sonho. É muito fácil. Escrevi meus sonhos, está aqui Deus, meu sonho, vem realizar. Não é isso. É muito mais profundo. É muito mais sério. Entrar 2022, falar, Senhor, eu entro 2022 contigo. Se o Senhor não for comigo, né, como diz a palavra, eu não vou. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Cada dia de 2022, cada mês, cada semana, cada feriado, que eu possa ter a tua presença. Que tudo tenha um significado, que tudo tenha um propósito, que tudo seja estabelecido no teu nome. O meu projeto de férias, meu projeto de viagem, meu projeto de comprar uma casa, meu projeto de te conhecer profundamente, receber o teu Espírito, revelação da tua palavra, entendimento do Senhor, todos os dias de 2022, vem comigo, ó Deus. A gente tem que começar esse exercício, temos que estabelecer, sermos firmes. Para isso tem a palavra de Deus, para isso tem os projetos em Deus, para isso tem a igreja para nos ajudar, e para isso tem o Espírito Santo para nos capacitar. Para nós juntos desenvolvermos, amém? E Jesus, nada melhor que Jesus, lá em Lucas 14, 25, para nos ensinar um pouquinho, nos chamar a atenção e estabelecer alguns princípios. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35. Temos 5 lições importantes aqui nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe. Então, Jesus ia caminhando e atrás dele uma grande multidão. Jesus se volta para a multidão e diz para eles: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aborrecer aqui é abrir mão. Se você não abrir mão disso tudo, você não pode ser meu discípulo. Jesus continua no 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele traz uma lição no 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Mais uma lição, 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus traz aqui a primeira lição. No versículo 26, se alguém vier a mim, aborrecer a seu pai, sua mãe, esposa, filho, quer dizer, se você não abrir mão de tudo que você tem, você não vai ser meu discípulo. Porque eu tenho que estar em primeiro lugar na sua vida. Então você tem que abrir mão de tudo para poder ter o tudo com Deus. Inverte a pirâmide, né? A posição. Você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas Deus vai acrescentando. Jó foi assim. Jó foi curado, Deus restabelece sua esposa, seus filhos, seu patrimônio. Deus vai restabelecendo tudo. A partir do momento que ele tem um ato de fé e ele começa a interceder por seus amigos que vieram estar com ele por um momento de dó, de pena da situação dele. E ele, na sua fé, acaba sendo fortalecido, abençoa seus irmãos, é curado, restaurado. E Jesus mostra aqui esse princípio na nossa vida. Segundo, vão levar a sua cruz.
Se você não morrer e não nascer de novo, não crer que Jesus Cristo é seu Salvador, que Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho para que morresse por mim, por você, nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos só mais um na multidão. Então nós temos que abrir mão de tudo para ter tudo, temos que abrir mão da nossa vida carnal para receber uma vida espiritual, para começarmos a viver a reconciliação com Deus, daquilo que Ele tem para mim, para você e para nós. Aí ele dá um exemplo simples. Como vai um homem construir uma casa sem antes fazer um planejamento? Como ele vai fazer? Para as pessoas simples, elas entenderam. Para os cultos, ele falou, como pode um rei sair à guerra com 10 mil soldados contra um rei que vem com 20 mil? Se não buscar conselho, se não planejar, se não criar uma estratégia. Para aqueles mais cultos, doutores da lei, Jesus usou um exemplo da realeza. Então, Cristo traz a realidade para nós, a sua simplicidade de linguagem, para que eu e você entendamos que tudo aquilo que nós vamos fazer precisa de um planejamento. A nossa vida tem que ter um sentido. A palavra de Deus nos ensina isso. Desde nós nos entregarmos a Cristo, vivermos para Cristo e estabelecermos nossos projetos em Cristo. Seja construir uma casa, seja um reinado, seja uma guerra, seja uma luta. Tudo Deus tem que estar conosco. Porque senão ele fala que é como um sal. Se o sal perder o seu sabor, lá no versículo 33, é isso? 34. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Se o sal perder o sabor, não serve para adubo, porque ele é ruim para a terra. Então imagina você, se nós perdermos a nossa essência em Deus, nós não servimos nem para adubo. Resumindo, é isso que Jesus está falando. Se nós não tivermos um sabor, se nós não tivermos uma característica do céu, se nós não tivermos essa vida que Deus nos chama para ter, não servimos para nada. Não serve para nada, não tem sentido nenhum. O sal só serve para salgar, trazer tempero, aflorar mais ainda o sabor das coisas. Se ele perder essa função, nem a terra o aceita. Fica lá no mar, lá jogando a onda para lá e para cá, porque não tem sentido. E é assim a nossa vida. Se nós não estabelecermos em Deus todos os projetos, as características, as persistências, né? Estabelecendo como uma verdade para nós. Amém? Está claro, hein? Assim diz a palavra do Senhor para nós esta manhã. E o importante é nós sonharmos. E dependendo daquilo que você tem sonhado, guarde para o seu coração e para Deus. Gênesis 37, 5. Nós podemos sonhar em Deus. Nós podemos ter projeto em Deus. Há coisas saudáveis. Nós podemos perseverar, persistir, insistir e construir em Deus. Mas lá em Gênesis 37, 5 traz um princípio de um jovem que sonhava muito. Que Deus trazia a revelação de tudo aquilo que ele tinha para a vida dele, José. Gênesis 37, 5 diz que sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Tem sonhos de Deus que é para você. Só seu. Não importa para ninguém. Aqui José tinha seus 10 irmãos. Naquele período ainda Benjamim não era nascido. Os seus irmãos não gostaram do seu sonho. O sonho de José incomodou. Ao ponto dele ser vendido como escravo. Tentaram matá-lo. Mas não deu certo. Eles ficaram com remorso, com medo que fosse descoberto. Acabaram vendendo o irmão como escravo. Por quê? Porque o irmão contou um sonho. Porque o irmão começou a dizer para eles aquilo que Deus tinha no coração dele, que Deus estava estabelecendo no seu coração. Que viu seus irmãos se curvando diante dele, que recebia uma capa do seu pai, diferente dos irmãos, um reconhecimento, porque ele foi o primeiro filho da mulher mais amada de Jacó. Então José confiou nos seus irmãos. E os seus irmãos, por causa do tamanho do sonho de José, o traíram. Então, meus irmãos, guarda para você. Cuidado com quem você compartilha. Cuidado, porque as pessoas que estão do seu lado, às vezes não têm o mesmo sentimento de fé. Não estão na mesma maturidade de fé que a sua. Não vão compreender o tamanho do passo que você quer dar. Porque como nós falei no exemplo lá no inicial, um homem planejou em 3 anos, fez em 3 anos, outro em 300. Às vezes você é acelerado, o outro é lento. Às vezes você tem uma perspectiva de fé mais ousado, mais sanguíneo, né? Como dizia antigamente. Você, né, vai para cima. Tem outros que fazem o mesmo objetivo, tem o mesmo propósito. Né? Tem caminhos diferentes, mas chega lá no resultado, chega no alvo. Mas ele tem o seu caminho, tem o seu tempo, tem o seu projeto, tem o seu propósito, tem suas etapas, tem suas lutas, tem suas dificuldades.
Tem as batalhas que ele vai vencendo. E o outro vai num ritmo diferente. E Deus vai agindo no nome de Jesus. Amém? Todo o impossível pertence a Deus. Jeremias 32, 27. Nós não temos limites para aquilo que nós queremos em Deus. Nós podemos conquistar todas as coisas. Jesus nos chama para viver uma vida vitoriosa. Deus tem um projeto de vida de vitória para a gente. E o impossível pertence a Deus, não a mim, a você. Às vezes aquilo para mim, para você é difícil, é impossível. Às vezes a cura de uma dor de cabeça, a compra de uma casa, a compra de uma bicicleta. Mas Deus tem o impossível para trazer para a sua vida. Jeremias 32, 27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Vamos ler mais uma vez? Acharam aí Jeremias 32, 27? Eu sou o Senhor. Deus começa fazendo uma afirmação. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Você é humano? Sim? Não? Você é humano? Então é seu Deus. Há alguma coisa difícil para mim? Pergunta Deus. Não há. Mas quando nós estamos nele, começamos a viver o impossível de Deus. Lucas 1:37. Vamos para Jesus. Voltando lá para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Avança aí para Lucas 18, 27. Um pouquinho para frente na sua Bíblia. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Jesus dá uma resposta aqui para os irmãos lá reunidos. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Não há impossibilidade com Deus, né? Certamente tudo que for imprevisível e difícil demais para nós, Deus entrará com a providência. Quando nós estamos em Deus, Ele vem e entra com a impossibilidade, com a dificuldade, com o impossível. Deus faz acontecer. Mas nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos estar diante daquilo que nós já vimos aqueles passos. Preciso nascer de novo. Preciso abrir mão de tudo para ter tudo. Preciso ter meu planejamento, meu discernimento, meu preparo, meu planejamento para que aquilo aconteça. E quando aquilo é impossível para mim, Deus se torna possível. Deus vem e age. Por quê? Porque no princípio, né, na ordem das coisas, tudo está organizado, determinado conforme diz a palavra. E a gente vai alcançando tudo aquilo que a gente busca em Deus. Amém? A plenitude da bênção. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Vamos lá para Efésios. Paulo escrevendo aos irmãos lá em Éfeso. Efésios 1, de 3 a 14. Só aqui já é um sermão de bênção total para a nossa vida. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já nos abençoou. Eu e você temos essa bênção celestial. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando Deus cria Adão e Eva lá e manda eles multiplicarem e encher a terra, quando Deus soprou seu fôlego de vida, o seu espírito na vida do homem, Deus nos transforma um só com ele, podemos ter acesso a ele. Todos os dias Adão e Eva tinham a presença do Senhor com eles, porque podiam desfrutar daquela presença. Então, como Deus estabeleceu lá no Éden, lá na criação, este amor vem nos conduzindo. 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Por Jesus Cristo. Entrou o pecado no mundo, mas Deus falou, espera um pouquinho só. Eu vou traçar um destino novo para vocês. Vou mandar meu filho amado Jesus, ele vai morrer na cruz, vai ressuscitar, você vai morrer juntamente com ele, você vai ressuscitar juntamente com ele, e eu vou fazer uma adoção, um processo de transformação de você, da sua vida, como o meu filho. Para que você tenha acesso, né?
por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, o que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Deus começa a estabelecer a sua plenitude, a sua bênção, tanto no céu como na terra em nossas vidas. Nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa. Amém? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Todas as bênçãos espirituais no céu e na terra, em todas as áreas, em toda circunstância, tudo através de Cristo. Ele nos reconcilia através de Deus, através de Cristo em Deus. Temos tudo, hoje, amanhã e para sempre. Deus estabelece um projeto eterno. Não é uma coisa só para hoje, não é só para agora. É uma mudança que vai trazer benefício todos os dias da nossa vida. E é um desafio de fé. E a gente não pode se acomodar. Nós ouvimos muito, porque agora com Jesus eu vivo pela graça. A graça é favor imerecido. Amém. De fato é. A Bíblia diz que Jesus veio para que rompesse a lei e estabelecesse a sua graça. Mas ele não tirou a fé. Pelo contrário, quando chegou a graça, se manifestou a fé. Porque se você lê no Velho Testamento, você não vê a expressão fé. A única menção de fé é em Abacuque, em todo o Velho Testamento. Mas a fé e a graça surgem com a vinda de Cristo Jesus, a expressão fé. Então, porque tem pessoas muito acomodadas, fica, porque pela graça, é um favor imerecido, eu vou esperar Deus agir. Meu irmão, se você não agir, nada vai acontecer. Moisés não tinha graça. Deus falou com ele, ele creu pela fé, ele foi lá e libertou o povo do Egito. Foi pela fé. Foi salvo? Pela fé. Foi salvo pela graça? Não, pela fé. Então não fique esperando só na graça. Davi foi rei pela graça? Foi pela fé. Samuel ungiu, ele recebeu a unção, esperou o momento certo, assumiu como rei, se tornou o rei de Deus para o povo de Israel, venceu, trouxe a arca da aliança de volta para o povo de Israel, estabeleceu o reino de Deus, foi o rei mais famoso de toda a história, pela fé. Daniel, seus amigos, na Babilônia, exilado, viveram pela graça na Babilônia? Não, viveram pela fé. Não tinha graça, mas eles tinham fé num Deus, no único Deus. E eles expressavam e falavam, porque eu creio nesse Deus, eu não vou comer a comida que vocês comem. Eu não vou me curvar nos deuses que vocês se curvam. Eu tenho uma vida diferente, vou continuar diferente, porque eu creio nesse propósito, nesse projeto que eu aprendi na palavra, nos ensinamentos lá na Israel, agora na Babilônia, seja onde nós estivermos, nós vamos viver de acordo com esse propósito. E Deus os honrou, Deus os abençoou, os levantou naquele lugar. Jacó viveu pela graça? Não, viveu pela fé. Trocou a primogenitura com seu irmão, recebeu. Fugiu, foi viver com seu tio, foi enganado, recebeu uma esposa errada, mais 7 anos para receber outra esposa. Em todo momento ele tinha fé que Deus estava com ele. Tanto é que o sogro fazia um acordo comercial com ele de trocar os animais, a salpicada pelas lisas e as lisas pelas malhadas, e toda vez Deus era com ele e eram os animais que mais procriavam, eram dele. Por quê? Porque ele tinha fé no Deus que ele conheceu. Então nós temos que ter fé. E tantos outros. Jó, Samuel, Jeremias, Elias, Amós, Joel, Jonas, todos eles pela fé. Isaías, o homem que mais fala da vinda do Messias, creu pela fé.
Pela revelação, entendimento da palavra que Deus dava a ele, escreveu, proclamou, declarou, vai vir um aí, vem o Cristo, o Messias, o Salvador, vem Jesus, vai nascer. Pela fé, profetizou, agiu, com um propósito, um projeto. Nós temos que ter fé, meu irmão. Não fique acomodado na graça e nem naquilo do seu achismo, do seu comodismo. Nós temos que nos movimentar. Amém? Hebreus 10, 38. Vamos ler primeiro Hebreus 11, versículo 1 e 2, por favor. Hebreus 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quem são os antigos? Se você ler aqui os heróis da fé, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, Elias, Jeremias e assim por diante. É o testemunho da fé, o registro da sua fé, do seu propósito, da sua vida. Então nós temos a graça, bendita graça do Senhor que facilitou muita coisa na nossa vida. Mas ainda nós precisamos ter fé. Não esqueça da sua fé, meu irmão. Amém? Volta aí, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você abandonar a fé, Deus não fica feliz com sua atitude. Deus não se anima quando nós abandonamos a fé. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Temos que estar com a palavra do Senhor. Né? Foi um exercício para mim de 2021. Que quando a palavra entra na nossa mente, desce para o nosso coração, ela se faz justiça. E quando se faz justiça, o justo vive pela fé. A justiça traz a fé. A palavra só na mente é intelectual, mas quando ela desce para o coração, promove a justiça. E a justiça traz fé. Então nós temos que conhecer a palavra. Então quero dizer para você, se você tem um projeto de intimidade com Deus, comece com a leitura da palavra. 2022, coloca, eu preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Comprar um livrinho de devocional, nem para eu estudar um texto por dia, mas eu preciso começar. Se você nunca fez antes de falar, vou ler a Bíblia inteira. Tem gente que vai conseguir. Mas tem gente que tem dificuldade. Então compra um livro devocional, um texto por dia ali, com um comentário, você vai fazendo exercício. Esse ano eu consegui fazer inteiro minha agendinha de devocional. O ano que vem eu vou partir para a Bíblia. Então a gente começa. Tem aquele que vai catar a Bíblia e vai ler inteira. Tem aquele que vai catar a Bíblia e fala, vou ler ela inteira de joelho esse ano. Vai ler inteira de joelho. Tem gente que não vai conseguir ler a Bíblia inteira. Vou ler o Novo Testamento, vou ler o Velho Testamento. E assim a gente vai estabelecendo nossos projetos. Você se conhece. Amém? Outro dia eu brincava e comentava de um amigo que ele queria orar de madrugada. Não sei quantos estavam aqui, acho que ouviram falar. Ele queria orar de madrugada, mas ele não acordava de madrugada. Aí ele comprou um despertador e botou do lado da cama dele. 4 horas da manhã o despertador tinha que despertar. Dava 4 horas da manhã, ele desligava o despertador e voltava a dormir. Aí ele comprou mais um despertador. Aí ele botou um em cima da geladeira na cozinha para despertar 5 para as 4. E o outro do lado da cama, 5 para as 4 do lado da cama e 4 horas lá na geladeira dele na cozinha. Ele falou, olha, eu desligava aqui do lado da cama, 5 minutos depois despertava na cozinha. Na cozinha tem que sair correndo, porque senão acordava a casa inteira, criança pequena vai chorar. Então ele levantava, tocava o primeiro, já levantava, e aquilo virou um exercício. Até chegou um dia que não precisou de 2 despertadores mais. Mas ele começou a acordar às 4 horas da manhã para orar. Era o desafio dele. Ele se conhecia, um despertador não resolveu o problema dele, então ele arrumou 2. Foi a estratégia dele. Cada um de nós nos conhecemos melhor do que qualquer outra pessoa e sabemos aquilo que é importante e como que nós devemos tornar importante, qual é o caminho para aquilo importante se acontecer na nossa vida. Amém? Jeremias 29, 11, para nós caminharmos aqui para uma conclusão. Livro
livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Diz lá a palavra do Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem um pensamento a nosso respeito. Deus tem um pensamento a meu respeito. É um pensamento de paz e não de mal. Deus olha para mim e fala, eu tenho um projeto para o William, não é pesado, não é nada que vai tirar a paz dele, que vai deixar ele confuso, que não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, é um pensamento de paz. Vai acontecer em paz, vai trazer alegria, resultado, para dar o fim que esperais. Aquilo que ele espera, que eu espero, que aconteça na vida do meu filho, Deus olha para nós e age assim. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Amém? Jesus também diz lá o quê? Quem busca, acha, quem bate, abre. Quem pede, recebe. Jesus está falando nada mais que o texto de Jeremias para nós. É a mesma situação. Então nós temos aqui primeiro invocar, chamar em auxílio, pedir a proteção das forças divinas sobrenaturais, suplicar, pedir auxílio, assistência, recorrer. Então quando você está invocando, você está dizendo tudo isso a Deus. Estou recorrendo a Deus, estou pedindo auxílio a Deus, estou pedindo uma assistência de Deus. Eu quero a proteção dEle. Eu quero algo sobrenatural, eu quero suplicar por isso. Depois ele fala em orar. Orar, pedir com insistência e humildade, implorar, rogar, suplicar, falar com Deus, tornar conhecido. Como que Deus vai agir na sua vida se você não fala para Ele? Se você não busca nele? Se você não conversa com Ele? Se você não tem um diálogo com o seu Deus? Ele não vai ficar lendo o seu projeto para você. Você que tem que estar sobre o orar e falar, Senhor, está aqui, eu estabeleci isso, me ajuda. Como que eu vou alcançar? E buscar, esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. Examinar minuciosamente, investigar, pesquisar, esquadrinhar. Você tem que buscar na palavra. Isso aqui é de Deus? Tem uma palavra rema? Tem uma profecia aqui na palavra? O que Deus está me falando através da sua palavra? E vai atrás. No culto, Deus fala comigo naquele culto, seja no louvor, seja na palavra, na ministração da oferta, na escolinha das crianças, mas manda um texto que cai no meu coração em função daquilo que eu estou buscando nesse dia. Você tem que buscar, tem que insistir. Às vezes é minucioso, é uma investigação mesmo. Porque às vezes você está indo para um caminho errado. Não, o Luiz Cláudio tem experiência, se você não investigar, pode te levar a caminhos diferentes. Pode levar a um objetivo que não era aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então nós temos que praticar esse princípio de invocar, orar e buscar, para que a gente possa encontrar todo o nosso coração em Deus. Amém? Aqui alguns princípios, algumas ideias, alguns versículos da Bíblia, para nós pensarmos o nosso projeto de vida 2022. Pedi para a Clarice entregar um por um para vocês. Então aqui nós vamos trabalhar nossa relação com Deus. Quero conhecer Deus. Preciso ter uma intimidade com Deus, com a sua palavra. Preciso orar mais, ler a Bíblia, ter uma devocional, orar. Aí você vem para o cônjuge ou família, né? Os filhos. Qual é o seu projeto com a sua esposa, com os seus filhos? E aqui você põe tanto o espiritual como o natural. Preciso tirar um tempo da semana para estar com meus filhos. Preciso tirar um tempo de qualidade com eles, um tempo de qualidade com a minha esposa. Preciso orar pela minha esposa uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Comece a estabelecer seus projetos em Deus e naturalmente. Vou tirar uma férias em família, algo que eu nunca fiz. Vou pegar um feriado para fazer algo diferente. Vou fazer um piquenique na beira do Lago Gapó. E assim nós vamos. Meu trabalho. Como eu quero trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Se eu não estudo, não faço um curso, não busco no mercado uma oportunidade, como que eu vou trabalhar? Ah, eu trabalho, mas eu quero crescer. Como você vai crescer? Se você não faz uma qualificação, não faz um treinamento, tudo que seu chefe pede, você faz com cara fechada.
Toda oportunidade que vem você perde. Por quê? Porque você não busca. Você não se dispõe. Então, como que vai ser meu ano? Vou fazer uma pós-graduação? Vou fazer uma graduação? Vou fazer um curso técnico? Vou fazer um curso preparatório? Vou fazer um curso do mercado aí que está oferecendo de vendas, de área financeira, de análise de balanço, e tem tanta coisa aí. Curso técnico de enfermagem, curso técnico de contabilidade, curso técnico de protético, né? Dentista, e tantos outros. O que eu vou fazer? Além de orar, buscar em Deus. Eu quero ser um emprego, quero passar num concurso para ganhar 10 mil por mês. Tá bom. A maioria dos concursos precisa de graduação. Você já tem graduação? Simples. Na verdade, Sueli. Hoje eu trabalho lá, eu quero ganhar mais. Precisa fazer uma pós-graduação. Você vai fazer pós-graduação? Não adianta você orar. Tem coisas que a gente tem que fazer. Tem que persistir. Tem que pôr o projeto, vou fazer. Senhor, uma coisa, eu preciso fazer essa pós-graduação. Vou ganhar mais. Vou ser promovido. Mas eu não tenho dinheiro para pós-graduação. Deus, está aqui meu projeto, eu preciso, eu quero fazer, estou empenhado, me ajuda. Envia um recurso. Envia um anjo para me ajudar, me abençoar. E assim vai indo. Meu ministério. Para que você quer ser bênção? Para que você quer conhecer Deus? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer ter revelação da palavra? Para que você quer vir tanto no culto se você não se põe à disposição do reino de Deus? Um evangelismo? Uma visita no hospital? Um tempo de oração? Uma recepção? Tocar um instrumento? Cantar? Varrer um chão? Tirar um lixo do banheiro? Para que você quer tanto conhecimento e poder de Deus? Para evangelizar? Para ir às nações? Para falar ao seu bairro? Para que nós vamos pedir tanto? Fica aí o desafio para mim, para você. Para que nós temos buscado esse crescimento espiritual? Para nós desenvolvermos nosso talento. Tem gente com um bom dia, você já fica renovado, não fica? Você chega tão estressado, corrido, acelerado. No cabeça, às vezes, chega uma pessoa, aquele sorrisão, cheio de amor para dar, né? Bom dia, graça e paz, como é que você está? Que saudade, você se desmonta. Por quê? Porque é uma graça. Tem gente que vai falar do mesmo jeito, não tem o mesmo toque. Por quê? Porque não é o chamado, às vezes não é o ministério, não é o dom. Então a gente vai se achando no reino de Deus. Um dia eu quero ser um baixista bom igual o Tom. Quero chegar no nível dele. Quero compor como o pastor Demi. Quero chegar fortão igual o Luiz Cláudio. Animado. Animado. O Zé Roberto ficou de bike aí, ó. Olha que orgulho. Eu estou projetando andar de bike faz uns 13 meses, eu acho. Pelo menos, né, amor? Tá lá, a bicicleta olha para mim, eu olho para ela. Você faz parte do meu projeto, né? Mas a gente não se... Mas Deus está nos chamando hoje. Deus está falando comigo e com você. Né? Aí nós coloquei um texto de Provérbios. Né? Confia ao Senhor as tuas obras. Os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. E os teus pensamentos, aquilo que você colocar em confiança em Deus, vão ser estabelecidos. Essa é a profecia da Missão Monte Sião para a sua vida, de 2022. Você fala assim, eu preciso de uma palavra profética para a minha vida. Receba. Provérbios 16:3. Receba essa palavra profética na sua vida. Que tudo aquilo, né, confia ao Senhor as tuas obras. Os teus pensamentos serão estabelecidos em 2022, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Junto colocamos um envelope.